Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15 ao versículo 23. Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus amados e queridos, desde sempre, desde que o pecado ele entrou no mundo, nós temos um homem indo adorar a Deus da maneira que Deus tinha ensinado. Nós temos um outro homem indo adorar a Deus, usando o nome de Deus, mas não da maneira como Deus ensina, como Deus ensinou. Quando você lê as Escrituras, desde o primeiro mandamento, e se você quiser chamar de antigo, não tem problema. É Bíblia, é palavra de Deus, é primeiro mandamento, é de Gênesis e Apocalipse. A palavra de Deus é de Gênesis e Apocalipse. E desde esse primeiro mandamento, a palavra de Deus, ela já nos exorta, ela já nos adverte a termos cuidado. Por isso Jesus, ao falar com a multidão e os seus discípulos, ele diz, acautelai-vos. Mas nós devemos ter cuidado com o quê? A quem nós ouvimos? Quando Jesus está pregando, todas as dúvidas e incertezas dos seus ouvintes passavam ali por dentro dos seus corações. Quando Jesus ele pregava, todo o seu ensinamento era um ensinamento maravilhoso, mas que contrariava tudo aquilo que estava estabelecido pela religião instituída naquele tempo. Então, quando os seus ouvintes o ouviam, parecia que Jesus estava quebrando os mandamentos. Parecia que Jesus estava infringindo a palavra de Deus. Não. Mas Jesus veio trazer um novo mandamento. Um mandamento que nos salva. Um mandamento que nos aperfeiçoa, porque a lei, ela jamais vai nos aperfeiçoar. A lei não veio para isso. A lei, ela não veio aperfeiçoar homem nenhum. Mas ela veio instruir os meninos, as crianças, como tutores, ou como um tutor, um responsável. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Isso é a lei. E a lei, ela aponta para a graça de Jesus, que sim, esse nos aperfeiçoa, nos regenera,
nos torna uma nova criatura, uma nova natureza, uma nova mente. Então esse acautelai-vos dos falsos profetas, desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus vem dizendo isso. Ai dos falsos pastores, enganadores, corruptos, ladrões, amantes de si mesmos. Não estão trabalhando na obra. Mas são verdadeiros usurpadores das almas. Ai deles, porque um dia eles prestarão conta de todas as mentiras que disseram e que continuam dizendo. Ai dos falsos profetas, com seus discursos, com as suas visões mentirosas, com seus testemunhos de mentira. Ai dos falsos profetas, que falam sobre o engano do seu coração. Isso é Jeremias, capítulo 23. Ai daqueles que se tornam os manipuladores das almas, e não pastores, como Jesus ensinou. Jesus, ao nos advertir aqui no Novo Testamento, falando desses manipuladores, desses falsos, do ensino do engano, das mentiras ao coração, ao ponto que hoje, em muitos lugares que você vai, a Bíblia, a pessoa nem leva. Ele nem leva a Bíblia. Sabe por quê? Porque ele está confiado de quem está falando. É um erro. É um erro. Não confie em quem está falando. Confie na palavra que está sendo lida. Homens que fecham suas Bíblias e falam do engano do seu coração, eles falam deles mesmos. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 37, ele diz assim: examinai as Escrituras, leiam a Bíblia, para que você não seja enganado por faladores, para que você não seja enganado por raciocínios humanos, de mentes pervertidas, de homens privados de salvação e perdidos. Por isso Jesus está dizendo: eu estou falando com vocês, mas tomem muito cuidado. E Jesus, ao tratar desse falso profetismo, dos falsos pastores, do falso ensinamento, da falsa religião, da falsa religiosidade, Jesus, ele diz assim, capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, são injustos, são ladrões, eles roubam a Deus, eles roubam o seu próximo, eles roubam quem estiver na sua frente.
No livro de Malaquias, aqueles que deveriam colocar os pães da preposição, aqueles que deveriam guardar as coisas de Deus e todas as semanas trocá-las, aqueles que deveriam trazer o sacrifício, quando ele trazia a ovelha, ele não trazia a boa, a melhor, ele trazia que estava doente para morrer. Ah, vai ser sacrificado mesmo, vamos levar a doente. O pão da preposição estragava em cima da mesa, e os sacerdotes transformavam a mesa de Deus em abominação. É o que tem sido feito. Ladrões roubam a Deus, roubam o próximo, e o roubo está dentro dos seus corações. Pois é. E as pessoas acham que isso é normal. Não, isso não é normal. E aí Jesus olha e diz assim: vocês tomem cuidado, porque vão aparecer homens falando em meu nome, falsos profetas, estão disfarçados como ovelhas, mas por dentro a sua natureza não é de uma ovelha, ele é um lobo. Jesus, ele diz que o falso profeta, ele vive de aparência. Colossenses capítulo 2. Abra sua Bíblia agora em Colossenses capítulo 2. Jesus diz, eles vivem de aparência. Quando você olha para eles, dá uma impressão de como eles se vestem, como eles têm aquela aparência de humildade, mas é mentira. Eles não são aquilo. E aí Jesus, ele falou assim, ó, não deixe a aparência deles enganar você. Então, quando alguém estiver pregando, use a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Aquela falsa humildade, a pessoa é um soberbo, é um orgulhoso, é um arrogante. E aí faz aquela caricatura, aquele negócio de ser bonzinho, não é bonzinho. Ele é aquele vizinho que levanta o muro para não olhar para o outro. E aí ele se veste de religião e vai para a igreja. São esses que Jesus está dizendo, parece que eles são bonzinhos, mas eles não são. Eles vivem de aparência. Gostam de mostrar para os outros que eles são bonzinhos, boas pessoas, se vestem bem, mas são lobos. Versículo de número 18. Não são humildes, têm o pretexto de culto de anjos. Essas pessoas normalmente são muito espirituais, eles são mais espirituais do que os outros. Aí quando você olha para a vida dele, ele não tem nada de Deus. Baseando-se em visões, são pessoas que têm visões, falam com Deus diretamente, Deus fala com eles, nem a palavra de Deus não é. Mas toma cuidado com esse tipo de gente. Baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal,
São homens deste mundo, pensam como o mundo, a única razão deles estarem ali é querendo um benefício de Deus ou de alguém. Versículo 19, eles não retêm a cabeça da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de quem? De Deus. Você vai observar que eles vivem de aparência. Eles não são pessoas reais. Porque eles dizem para os outros que eles não têm problema dentro da casa deles. Eles não têm problemas com filhos. Eles não têm problemas com finanças. Eles não têm problema de saúde. E se algum deles ficar doente, Deus cura. O resto Deus não cura. Jeremias capítulo 23. Jesus também nos diz, em Mateus 23, que nós vamos identificá-los, não pelo que falam, mas pelo que deixam de falar. Interessante. Porque quando você coloca o joio e o trigo pertinho, eles são bem parecidos. E você não tem a distinção de arrancar qual é. Por isso que Jesus falou assim, ó, deixa aí. Deixa aí porque os anjos vão fazer a separação do joio e do trigo. Quando você coloca essas pessoas uma pertinho da outra, você não consegue distinguir as coisas. E aí, porque ele vai usar versículo da Bíblia, ele vai falar de Deus, e aí Jesus falou assim, eles vão falar mesmo, Senhor, Senhor. Mas aí você começa a perceber as coisas que eles não falam. Olha só o que diz em Jeremias, capítulo 23, versículo 22. Jeremias 23, 22. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Eles só falam coisas que agradam o coração das pessoas. Eles só falam coisas que agradam o coração dos homens. Todo profeta na Bíblia que profetizou a verdade de Deus para o povo, ele foi escorraçado, jogado dentro de um poço, e outros foram convidados a ir embora. E aí Deus está dizendo, se eles fossem verdadeiramente meus profetas, mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. E ao invés de dizer para eles que eles estavam no caminho certo, continuando sendo da maneira como eles eram, ladrões, avarentos, maldizentes, arrogantes e soberbos. Não, eles continuaram nos seus caminhos. Porque o falso profeta, ele fala exatamente o que você quer ouvir. Ele promete coisas para você que Deus não prometeu. Ele fala para você coisas que Deus não falou. Porque é tudo o que o nosso coração enganoso quer ouvir. Exatamente o que Deus não falou. Porque o que Deus falou está escrito. E você pode, lá na sua casa, examinar as Escrituras e saber claramente o que Deus quer para cada um de nós.
Então você vai começar a notar o falso, não no que ele fala, mas no que ele deixa de falar. Você vai numa religião que ela só fala das coisas deste mundo, e você nem se dá por apercebido. Porque ele está falando exatamente o que você quer ouvir. Você vai numa religião que ele fala que tudo depende de você e que você é a melhor pessoa do mundo. Isso é exatamente o que você quer ouvir. Que todo mundo está errado, você está certo. É exatamente o que uma pessoa ele quer ouvir. Que ele vai ser curado. Quantas vezes você já ouviu pessoas, fulano foi curado, passa 2, 3 dias, o fulano morre. Que negócio é esse? A pessoa coloca Deus como mentiroso, mas Deus diz aqui no livro de Jeremias, eu não mandei eles, eu não disse nada, eu não falei para eles falarem nada. Quantas vezes você já ouviu? Minha irmã foi curada muitas vezes, morreu. Só com 29 anos. É o engano do coração. É o ouvir o falso, o mentiroso. É ouvir o que quer. Paulo, ele fala sobre isso. Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Quando Jesus vai falar sobre o falso profeta, ele diz lá em Mateus 23, versículo 3, fazei tudo que vos disserem. Olha só, a pessoa usa a Bíblia, e Jesus diz, façam o que eles estão dizendo, dentro das Escrituras, mas não sejam como eles. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 2. Paulo diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Nós não confiamos em nós mesmos. Nós não estamos estabelecidos em Deus por nós, pela nossa própria justiça e santidade. Eu sou uma pessoa tão boa. Não, de jeito nenhum. Então, de fato, meus irmãos, Jesus ele está dizendo, você reconhecerá eles pelas aparências, por aquilo que eles não falam. Mateus capítulo 7. Então o tema da mensagem é cuidado. Cuidado. Do versículo 16 ao versículo 20. Jesus diz que você vai identificar eles pelos seus frutos.
E Jesus não disse que eles não dariam frutos. Pelo contrário, eles vão dar muito fruto. Não será pouco. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, frutos maus. E a árvore má produz. O espinho produz. O abrolho produz. Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E Jesus diz assim: observem os seus frutos. Não se engane com os resultados dos homens malignos, diz o Salmo 37. Não deixe que seus pés resvalem por causa do engano dos homens que você olha e acha que não há justiça sobre eles. Salmo 73. Eles darão muito fruto, prosperarão. Não se engane com o resultado. Fique atento à natureza, o ser, e não ao resultado. Fique atento à natureza de quem você ouve, as palavras, a vida, como diz o livro de Hebreus capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos 5. Versículo 36 e versículo 37. Então, quando você vê a aparência, você pode se enganar. Quando você olhar o resultado, você pode continuar sendo enganado. Capítulo 5 de Atos, versículo 36. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa. Ele se dizia alguma coisa. Versículo 36. Ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. É a palavra de Deus, ela diz. Essas pessoas produzem. Elas agregam 400 homens com uma facilidade. Essas almas, esses homens, esses falsos, eles conseguem agregar multidões, milhares de pessoas, centenas de pessoas. É impressionante. Versículo 37. Depois desse levantou-se Judas o Galileu, não o Judas irmão de Jesus e não Iscariotes. Judas o Galileu. Nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Ou seja, eles produzem, irmãos, dão fruto. E aí você se engana com a aparência, com o fruto, com aquele mundaréu de gente. Você vai se enganando com essas coisas, achando que aquilo ali é de Deus. Não se engane, cuidado. Não olhe a aparência e o resultado, disse Jesus.
multidões seguiam Jesus. Mas no dia da ceia, quantos tinham para ceiar com Cristo? Só 12. E um era o Judas Iscariotes. Não se engane. Não fique enganado. 1 João, capítulo 4. E aí você diz assim: pastor, como é que eles enchem os auditórios? Muito simples. 1 de João, capítulo 4. Eles dão muito fruto, produzem. O inimigo à noite semeou o joio. Capítulo 4 de 1 de João, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. É por isso que as suas plateias são gigantescas, muitas pessoas, muita aparência, muito engano de resultado. E aí um dia você pode dizer que isso é desculpa de igreja pequena. Mas batizar pessoas como linha de produção? Não, irmãos. Isso aqui não é uma fábrica que você põe 100, 200 pessoas. Vamos lá, primeiro, segundo. Não, não é assim não, irmão. Batismo como uma indústria. Batiza 500 pessoas, no outro culto vai 10. Que isso, irmão? É só para você colocar no jornal da igreja, no folder, no folheto? Você acha que isso resolveu o problema da alma? De jeito nenhum. Se ele não for salvo por Cristo, regenerado, transformado, não vai valer de nada, vai ser um banho. Sabe por que eles estão assim? Porque falam do mundo. E o mundo os ouve. Mateus capítulo 7. Jesus diz: cuidado com a aparência deles. Jesus diz: cuidado com os resultados que eles produzem. Jesus diz: cuidado com os sinais que eles mostram. Milagres, demônios. Capítulo 7, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado profecias, sonhos, revelações, visão? Cuidado com essas coisas. Isso aí é coisa de gente na carne e não em Cristo. Isso é coisa de gente carnal, pessoa que desconhece o Evangelho, desconhece Cristo, desconhece Deus. Mas eles estão falando: Senhor,
Senhor. Versículo 22. Profetizando em teu nome expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha só, é tudo o que as pessoas querem. Profecia, expulsar demônio, milagre. É tudo o que a alma deseja. E aí Jesus está pregando para uma multidão, pregando. Jesus não está expulsando nenhum demônio. Jesus não está profetizando ali algo sem sentido, ou fora da realidade da palavra de Deus e do eterno. Jesus não está fazendo nenhum milagre. Jesus está pregando. E aí Jesus olhou para o seu auditório e diz assim: vocês vão querer essas coisas. Vocês vão andar atrás disso. Tanto é que você, quando lê os jornais, vê que pessoas até mesmo do exterior vieram atrás de um homem denominado João de Deus, porque promete fazer milagre. Certo? E aí o dia que você tiver com algum problema, se alguém entregar um folhetinho para você assim, dizendo: Mãe Santa Ana faz milagre, aí você já pega e fala: vamos lá. Aí passa outro com outro folhetinho: Pai José, vamos lá no Pai José. Porque você vai correr atrás dessas coisas. E aí você vai lá no João de Deus. Porque você ouviu a palavra Deus, aí você associou que ele é de Deus. Como diz o irmão, num país aonde a mulher mais bonita é um homem, e o homem mais bonito é uma mulher, e o João de Deus é do diabo. Correto, irmão? Que negócio é esse? Mas assim é o coração dos homens. E Jesus disse: vocês vão andar atrás dessas coisas. Vocês vão se enganar por causa de uma mensagem. Sabe quando vem aquele pregador diferente na igreja? Aí você está acostumado a vir aqui na igreja batista, aqui em Oriente. Aí você escuta o pastor Maurício quinta-feira, domingo. Quinta, domingo. Quinta, domingo. Quinta, domingo. Quinta, domingo. Aí vem alguém de fora, o cara prega uma mensagem. Oxe, você viu que mensagem? Puxa vida, rapaz. Certo? É o melhor pregador do mundo. É assim que funciona, irmão. E aí Jesus diz, toma cuidado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Cuidado com o engano do coração. Cuidado com a aparência. Cuidado com o resultado. Cuidado com os respectivos milagres. Cuidado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aí Jesus diz, vós que praticais
a iniquidade. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Pois é, porque ainda tem o Espírito de Deus que resiste ao falso ensinamento. Versículo de número 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Agora eu quero que você preste atenção na sua Bíblia. Com todo o poder e sinais e prodígios do quê? Da mentira. Então toma muito cuidado. E com todo o engano, versículo 10, da injustiça, aos quais perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Pois é. E aí você vai descobrindo como é que as coisas funcionam. E como nós temos o engano dentro de nós e do nosso coração. Mateus capítulo 7, versículo 21. O falso profeta produz. Ele produz pessoas que dizem Senhor, Senhor. Só que ele não pode produzir uma coisa. Ele não pode produzir alguém que queira, que agora esteja pronto para cumprir a vontade de Deus. Capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O falso mestre não produz pessoas que façam a vontade do Pai. Eles não conseguirão produzir, através da mensagem deles, almas que de fato façam a vontade daquele que os criou. Mas o que eles ensinam é que finalmente a criatura que somos nós, podemos dar ordens ao Criador e dizer para o Criador como que as coisas têm que ser. E como esse Criador tem falhado conosco. Então nós achamos um cisco no olho de Deus. E aí você acha um cisco no olho de Deus. Eles não conseguem produzir almas que façam a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 12, versículo 50. Mateus capítulo 12, versículo 50. O que eles não conseguem produzir? Almas
que façam a vontade de meu Pai, disse Jesus, que está nos céus. Porque eles são guiados pelas vontades deles, não do Pai. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Um falso ensinamento não produz isso dentro do seu coração. Não transforma a sua natureza, o seu ser. Não transforma a sua mente. Não traz ao seu coração que esse evangelho não veio apenas para que você morresse e fosse para o céu, mas que esse evangelho veio para que você agora, salvo pela graça de Cristo, vivesse no presente século justa e piedosamente. Ao passo que a religião ainda continua dizendo que salvação é para que você vá para o céu. Na verdade, a Bíblia nos ensina que salvação é para que finalmente agora, sendo um filho de Deus, eu possa viver neste mundo como um. Para que quando terminar a minha carreira neste mundo, eu volte para a casa do meu Pai. Então o evangelho não é só para você ir para o céu. Evangelho é para você viver neste mundo como um filho de Deus. Para isso é o evangelho. Porque senão você vai viver de aparência. Você vai se enganar com os resultados. Você vai se impressionar com prodígios, demônios, milagres, sinais. Mas você nunca compreenderá verdadeiramente o fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Porque Jesus olhou para as pessoas e disse assim: sabe quem é minha mãe? Sabe quem são meus irmãos e minhas irmãs? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai celeste. Ponto. Então é dia de decisão na sua vida. É dia de decisão. É um tempo de decisão. É um tempo agora de fazer a vontade do Pai. Vamos encerrar lendo Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Palavras do cego de nascença. Evangelho de João 9, versículo 31. Os religiosos perguntaram para o pai e a mãe: ele era cego? Cego. Nasceu cego? Cego. Como que agora ele vê? Não sei, pergunta para ele, ele é maior de idade. Vai lá falar com ele. Os homens da religião vieram falar com o cego. Ei, você era cego? Sim. Quem te curou? Rapaz, não sei. Mas ele me falou, eu não vi ele. Ah, é? É. E aí o cego dá um ensinamento para eles e para nós.
Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Atende porque o conhece. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Sabe por que ele usou a palavra pecador aqui, irmãos? Porque os homens acusaram Jesus de pecador. Ele falou, puxa vida, mas o que eu aprendi é que Deus só atende aquele que ouve a sua palavra. E vocês estão dizendo que esse homem que me curou de uma cegueira de nascença é um homem pecador que não conhece a Deus. Esse homem era Jesus, o Nazareno, o Salvador, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia de decisão na vida. Se você quiser continuar sendo enganado pela aparência das pessoas, enganado pelos resultados que elas produzem, enganado por sinais e prodígios, muito bem, cercar-se-ão de mestres segundo as suas concupiscências. Mas se você quer fazer a vontade do Pai, você precisa então entregar a sua vida a Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, que salva, transforma, te transforma em uma nova criatura. É dia de decisão. Que Deus nos abençoe ao ouvirmos a sua palavra, colocarmos ela dentro do nosso coração e trabalhar ela no mais íntimo da nossa alma.